Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook. Nessa quarta-feira, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu peço aquela força para você. Entra lá no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos e também compartilhe com seus amigos, familiares e colegas, pessoas que você sabe que, assim como nós, possuem o interesse em estudar a palavra de Deus. Agora, sem mais delongas, vamos estudar a palavra de Deus. Esta semana estamos estudando a martiologia, a doutrina do pecado. E como de costume, nós vamos estar lendo o nosso material teológico e tecendo comentários na medida do necessário para a nossa melhor compreensão e entendimento. Amém? Então eu peço por gentileza que você me acompanhe. Como consequência do pecado do homem, a morte tanto física como espiritual passou a reinar no homem. Veja só a primeira consequência, o primeiro estrago que o pecado causou ao adentrar na raça humana. A morte, tanto física como espiritual, passou a reinar na vida dos homens e das mulheres, enfim, da raça humana. É interessante nós falarmos isso até mesmo soa forte, né? Que o homem que não conhece a Deus, a pessoa que não serve a Deus, que não é convertida a Cristo Jesus, esta pessoa fisicamente, biologicamente é viva, mas espiritualmente essa pessoa é morta. E isto é o que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos afirma. A pessoa somente passa a ter vida espiritual, a ser alguém vivo, a ser uma pessoa viva espiritualmente a partir do momento da sua conversão. Conversão a uma religião, irmão Valdecir? Não. Conversão à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Continuando, a imagem de Deus foi maculada, consequências, do pecado na raça humana. A imagem de Deus foi maculada e a natureza humana foi corrompida por inteiro, trazendo a culpa judicial sobre toda a humanidade e o rompimento da comunhão entre Deus e os seres humanos. Então a imagem de Deus no homem, foi maculada, certo? E Romanos capítulo 3, versículo 23, para fortalecer aqui o que nós temos feito leitura, vai dizer o apóstolo Paulo que todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Continuando, o pecado ainda trouxe como consequência a depravação humana, a culpa e a própria incapacidade do homem de se libertar sozinho do mal que o escraviza. Tá? Então, o ser humano que não serve a Cristo, o ser humano que não é morada, casa do Espírito Santo, ou seja, a pessoa que não é convertida ao Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa, a Bíblia nos ensina que é escrava do pecado, ou seja, o seu senhor é o pecado. O apóstolo Paulo explica isto ao dizer, essa questão do ser humano sem Deus ser escravo, certo, do pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço
o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 15, versículos 17, 18, 19 e 20. Então, veja a condição do ser humano quando escravo do pecado. É importante nós salientarmos aqui que, apesar de nós sermos salvos em Cristo, né, termos sido libertos da escravidão, do jugo do pecado, quando nós nos convertemos a Cristo, ainda assim nós continuamos, né, cometendo pecados, erros e falhas. Porém, o cristão, ele, por viver em conformidade com a palavra do Senhor, o cristão, por ser vivo espiritualmente, quando erra, quando peca, e isso acontece diariamente, o Espírito Santo, ele acende, né? Vamos dizer assim, aquela luz de alerta na nossa consciência, e nós então nos humilhamos, pedimos perdão ao Senhor nosso Deus, procuramos corrigir as nossas falhas e nos esforçamos, nos dedicamos diariamente para viver uma vida em santificação, em conformidade com a palavra de Deus, sabendo que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento e vamos seguir assim até o final de nossas vidas ou até o arrebatamento da igreja. Continuando. O apóstolo Paulo ainda retrata em vivas cores a guerra que o pecado trava dentro de nós, dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Reconhecendo a total depravação humana, o apóstolo Paulo desesperadamente grita por socorro e libertação, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Então Paulo respira aliviado, afirmando: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. E para finalizar, Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem do pecado. Tal fato fazia Paulo, assim como todos nós, respirar aliviado. Meus irmãos, a má notícia é que o mundo jaz no maligno. A má notícia é que o homem sem Deus é escravo do pecado, está morto espiritualmente. A Bíblia diz, já citei anteriormente e cito novamente, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer, né? Mas louvado, bendito seja Deus, né? Que através do Senhor Jesus Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Deus nos deu um presente, um dom gratuito, a saber, a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a pessoa ouve o Evangelho, a mensagem da cruz, reconhece que é pecador, que é pecadora, se arrepende de seus pecados e recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que o nome desta pessoa é escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, ou seja, a escravidão ao pecado passou, a velha natureza foi subjugada, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É por isso que eu e você, como servos e servas do Senhor, nós somos pessoas vivas espiritualmente.
porque um dia alguém ministrou o Evangelho, a mensagem da cruz aos nossos corações. Nós compreendemos, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa. E nós, com humildade, nos arrependemos dos nossos pecados e nos prostramos, nos curvamos diante do Deus que fez os céus e também fez a terra. Abrimos a porta do nosso coração e o Espírito Santo entrou e fez morada. O Senhor Deus escreveu nossos nomes no livro da vida. E eu e você, louvado seja Deus, temos caminhado com Ele desde então. Faz 15 anos que eu sirvo a Deus. E sequer por um minuto eu pensei no decorrer desses 15 anos em me desviar, em abandonar o meu Cristo. As minhas palavras são as mesmas do apóstolo Pedro, quando Pedro disse, para onde iremos nós? Ele disse para Cristo, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. O nosso alvo é o céu. E se nosso alvo é o céu, não importa o que acontecer, nada poderá nos afastar do amor de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a perseguição, nem a morte, nem a espada, nem as adversidades, sofrimentos, dificuldades, nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso estudo no dia de hoje seria esse. A minha oração é que Deus venha te abençoar a você e a sua família nesta quarta-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço deste seu irmão em Cristo Jesus. Amém.